Graças e paz, queridos. Bom estar aqui mais uma manhã para louvar e agradecer o nome do Senhor, junto com todos os irmãos. É bênção. É bênção. Deixa eu preparar minhas coisas aqui, para o celular, os textos. É só um pouquinho. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia. Convido os irmãos que abram a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 14. Ou 9 em diante, tá? Não sei se vou parar no 14, não. Vou seguir um pouquinho mais. Gênesis 6, a partir do 9, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça de um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça no andar superior um medido e a um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave e de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para você e eles, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Amém. Feche seus olhos mais uma vez, oremos. Pai querido, obrigado mais uma vez, te agradecemos pela tua palavra. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Continua falando aos nossos corações. Que tudo aquilo que queira impedir, Senhor, de ouvirmos a tua santa e poderosa voz, venha cair por terra. E que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir o Senhor através da tua palavra. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Queridos, eu acredito veementemente que estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos na Terra. E eu não falo isso como um sensacionalismo, falando isso por causa da pandemia, do coronavírus. Não, eu falo isso simplesmente porque a palavra de Deus nos mostra isso. Todas as profecias bíblicas estão se cumprindo. A maldade no mundo tem aumentado constantemente, as pessoas têm blasfemado de Deus. São sinais dos últimos tempos. Tem surgido falsos cristos, falsos profetas, pessoas que têm blasfemado da palavra do Senhor. Os sinais da natureza mostram isso, e por aí em diante. Então,
Não é novidade dizermos que estamos vivendo os últimos tempos. Mas a questão mais importante é como nós temos vivido os últimos tempos. Como tem sido a nossa conduta, o nosso comportamento, como está a nossa vida diante disso, diante do que estamos vivendo os últimos tempos. Noé estava vivendo os últimos tempos daquela geração, daquele mundo. O mundo ia acabar. O mundo, a natureza e os seres humanos, os animais, tudo ia ser exterminado. Mas em Noé nós vemos que a humanidade ela tem um novo recomeço. Noé é um personagem muito falado na Bíblia, principalmente por conta da Arca de Noé, né? Mas ele é pouco ensinado nas nossas igrejas. Mas eu vejo em Noé um referencial. Eu vejo em Noé um exemplo de como nós devemos viver os últimos tempos. E eu acho que Noé tem muito a nos ensinar. Refletindo aqui na palavra do Senhor, quando a gente vai para o contexto do que estava acontecendo nessa história de Noé, o começo da humanidade foi desastroso. A gente viu que Deus cria o homem, a coroa da sua criação, cria o homem à sua imagem e semelhança para disseminar a sua imagem e semelhança no mundo. O homem era a extensão de quem Deus era. Deus dota esse homem da sua imagem e semelhança e pede para que ele se multiplique. E se multiplicando, não somente no sentido biológico, mas no sentido espiritual também, como a expressão de Deus deveria se multiplicar por toda a face da terra criada. Então Deus cria o homem como um espelho para que ele reflita a sua glória sobre esse homem, para que esse homem reflita a glória de Deus sobre a terra. Mas a gente viu, os irmãos conhecem a história, o homem peca, o homem desobedece a Deus, vai contra o seu mandamento, o espelho se quebra, e em vez de o homem disseminar a imagem e semelhança de Deus na terra, o homem só reflete algo da imagem e semelhança de Deus que havia sido destruída. Quando o homem peca, o homem não deixa de ser a imagem e semelhança de Deus, só que ele é a imagem e semelhança de Deus corrompida pelo pecado. Então essa imagem e semelhança de Deus passa a ser distorcida e o homem começa a disseminar aquilo que ele é agora segundo a natureza do pecado. O mal, a violência, a corrupção, o pecado começa a multiplicar sobre a terra. E aí no capítulo 6 de Gênesis, a gente vê que pé anda essa humanidade que Deus criou. Por exemplo, em Gênesis capítulo 6, versículo 1, a palavra de Deus nos diz: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhes nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Filhos de Deus e filha dos homens aqui, parece que é uma coisa meio estranha, né? Um texto às vezes de difícil interpretação, mas a interpretação mais lógica, mais contextual aqui, é que filhos de Deus são os filhos da descendência de Sete, e filhas dos homens, as filhas da descendência de Caim, porque a descendência de Adão é entre Caim e Sete, porque Abel tinha morrido. Caim mata Abel, primeiro homicídio. Depois Adão tem mais um filho e chama de Sete. Então essas duas descendências, elas vão se perpetuar. A descendência de Caim, a gente vai ver que é uma descendência onde começa a idolatria, aonde começa a se multiplicar a violência sobre a terra, a maldade humana. Por isso que eles são conhecidos como descendência dos homens debaixo do pecado, dos homens que seguem aquilo que está no seu próprio coração, os seus próprios desejos. Então a descendência de Caim vai ser chamada de filhos dos homens. Já a descendência de Sete vai ser conhecida como filhos de Deus, porque é na descendência de Sete que começa a se buscar o Senhor.
aqui no final do capítulo 4, versículo 26, final do versículo 26 diz: nessa época começa-se a invocar o nome do Senhor. Que época? A época dos descendentes de Enos, que é filho de Sete. Então, é da descendência de Sete que vai surgir Enos, que vai surgir Enoque, que vai ser arrebatado por Deus porque andou com o Senhor, e que vai ser a descendência de Noé também. Então é da descendência de Sete que vai ser buscado, vai ser começado a invocar o nome do Senhor. E aqui essas descendências se encontram. Os filhos de Sete começam a se casar com as filhas de Caim. Aí não tem mais duas descendências ali, bem e mal definidos. Uns buscam o Senhor e outros buscam seguir o seu próprio caminho. Não, aqui há uma mistura. E geralmente quando há uma mistura entre os de Deus com os do mundo, quem prevalece? Geralmente é os do mundo. Aquela história, né, daqueles casamentos, né, que a pessoa fala: não, eu vou casar com ela, eu vou casar com ele, mesmo ele não servindo ao Senhor, mas ele vai se converter, ela vai se converter. Eu vou trazer ele para a igreja, eu vou trazer ela para a igreja. É mais fácil te levar para o mundo. Infelizmente é isso que a gente vê pela experiência, né? O mal corrompe mais, influencia mais do que o bem. E é isso que estava acontecendo aqui. Com esses casamentos aqui, a multiplicação dessa descendência, os homens vão unicamente para o caminho do mal. Prosseguindo o texto aqui mesmo de Gênesis 6, então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá, não brigará, não insistirá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Interessante que esses 120 anos aqui, a gente imagina que o homem antes vivia 900 anos, né? Quase 1000 anos, e agora vai viver 120 apenas. Parece que esse texto fala da longevidade da raça humana, mas não. Claro que o homem, depois do dilúvio, a natureza vai ser outra, vai ser afetada pelo dilúvio, e a longevidade do homem também. Mas esse texto não está falando logicamente da longevidade humana. Ele está falando aqui do tempo que a humanidade tinha sobre a terra antes do dilúvio. Deus deu um basta aqui na humanidade, falou: vocês vão viver só mais 120 anos, depois eu vou acabar com essa humanidade. É o pensamento mais lógico desse texto aqui, desses 120 anos aqui. Eu vou dar mais 120 anos para a humanidade, depois eu vou exterminar tudo. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Esses nefilins aqui, muitos falam que são gigantes, são gigantes, né? Muitas traduções trazem como gigantes. Se interpreta, algumas tradições, principalmente judaicas antigas, se interpretavam que esses nefilins aqui eram filhos de anjos caídos com as mulheres, com as filhas dos homens, e aí gerou gigantes. Mas interpretando que os filhos de Deus aqui são homens da geração de Sete, esses nefilins aqui eram apenas homens famosos, homens valentes que dominaram a terra pelo seu poder. Vão ser os grandes ancestrais, os grandes primeiros líderes que vão dominar pela força a humanidade. Então, só está falando aqui que a geração de Sete se juntou à geração de Caim e gerou homens famosos pela sua força, pelo seu poder de dominação, que começaram a liderar, a formar cidades aqui na gênese da humanidade. Versículo 5: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem,
sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu, arrependendo-me de havê-los feito. Então esse era comandava a humanidade, era o pé que estava aqui a humanidade sem Deus, a ponto do Senhor se arrepender de ter criado o homem. Esse arrepender-se do Senhor aqui não é como o nosso se arrepender, né? Porque a gente se arrepende do mal que a gente faz, e Deus não faz o mal, então Deus não pode se arrepender como homem. A gente entende que esse se arrepender aqui é um antropomorfismo da Bíblia, como chamam os teólogos. Palavra complicada, palavra feia aqui, né? Antropomorfismo, que troço é esse, né? É forma de homem. Antropomorfismo quer dizer em forma de homem, ou seja, a gente se compara a Deus, lê Deus com os nossos olhos humanos. Então, quando a Bíblia fala dos olhos do Senhor estão sobre nós, não quer dizer que Deus tenha olhos, mas que Deus enxerga. Então está comparando o homem com Deus. Se o homem enxerga, Deus enxerga, mas não que Deus tenha olhos literalmente, uma figura de linguagem. Os ouvidos do Senhor estão atentos para o clamor do seu povo. Não quer dizer que Deus tem ouvido, mas Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve as nossas orações. Então são figuras de linguagem para descrever Deus em forma de homem. Então quando fala que Deus se arrependeu, está querendo dizer que Deus mudou de propósito, que Deus ele simplesmente está tomando uma outra atitude. Dependendo da ação humana, do comportamento humano, Deus toma determinadas atitudes. O que Deus queria é que o homem vivesse eternamente, mas a atitude de pecado, a atitude de rebeldia desse homem faz Deus mudar de atitude por causa do comportamento desse ser humano, e aí passa a querer destruir a terra. Mas, versículo 8 de capítulo 6: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. E aí Deus começa a falar da história de Noé, de quem é Noé. Quem era Noé? A primeira coisa que o autor de Gênesis fala sobre Noé é sobre o caráter de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Isso é muito significativo aqui, porque aqui marca um contraste radical entre a vida de Noé e a vida das demais pessoas daquela época. A vida de Noé faz um contraste radical. Enquanto as pessoas viviam pelo seu próprio caminho, seguindo o seu próprio coração, no caminho da maldade, no caminho da violência, no caminho do pecado, Noé andava com Deus. E ele era homem justo e íntegro. Isso fala do caráter de Noé. Seguia a justiça e era um homem correto perante Deus. Andar com Deus aqui também é uma figura de linguagem, assim como o arrepender-se do Senhor. Mas mostra o quê? Mostra o estilo de vida que Noé tinha. O estilo de vida de Noé era andar com o Senhor. Mostra um relacionamento de amizade, de intimidade com o próprio Deus. Eu tenho para mim que Noé conhecia Adão, conhecia Enos, conhecia Sete, conhecia Matusalém, que foi o homem que mais viveu, porque Noé viveu 900 anos, Adão viveu 900 e tantos anos, e assim por diante. Então esses homens tinham uma longevidade muito grande, diferente da gente. Então Noé pode ter conhecido Adão, pode ter falado com Adão, pode ter ouvido as histórias do próprio Adão dizer como que era caminhar com o Senhor no jardim do Éden. Olha que coisa maravilhosa. Olha meu filho, olha meu neto, olha meu bisneto, né? Como que é? Eu caminhava com o Senhor no jardim do Éden antes de pecar. Adão dizendo: poxa, avô, tataravô, né? Tataravô, é assim mesmo? Você caminhava com Deus? Deus falava com você? Você falava com Deus? É verdade? Deixa eu ver aí, levanta a camiseta.
puxa, é verdade, você não tem umbigo, né? Porque Adão não tinha umbigo, né, irmãos? Se Adão é o primeiro homem criado, Eva também, a primeira mulher criada, eles não tinham umbigo. O umbigo é para quem nasceu de mulher. Então, Adão e Eva não tinham umbigo. Então ele podia mostrar para Noé: olha, eu fui o primeiro homem criado. Eu sou testemunha de que o Senhor me criou de maneira sobrenatural, e eu caminhava com Deus no jardim do Éden. Ele pôde escutar as histórias de Enoque, o homem que andava com Deus também, o homem que amava o Senhor, que andou com Deus em tanta perfeição de caráter, que foi arrebatado pelo Senhor, não viu a morte. Olha que coisa maravilhosa. Com certeza essas histórias inspiraram Noé a andar na contramão daquela sociedade da sua época. Enquanto as pessoas caminhavam para o mal, Noé falou assim no seu coração: eu não vou seguir assim, eu vou seguir o caminho dos meus antepassados antigos da minha geração. Eu vou caminhar com o Senhor, porque se eles caminharam com o Senhor, se eles tinham amizade com Deus, se eles eram amados por Deus, se eles amavam a Deus, eu também posso fazer isso. Então Noé, ele não precisava de uma multidão de pessoas para seguir o exemplo. Ele não precisava de pessoas insistindo para ele andar no caminho com Deus. Ele não precisava ouvir pregações constantes como a gente ouve todo domingo, toda semana, para caminhar com o Senhor. Não, ele tomou essa decisão no seu coração: eu vou viver uma vida diferente, porque existe um Deus, e esse Deus nos criou para andar com Ele. Esse Deus nos criou para ser amigos dele, e é assim que eu vou andar. E isso chamou a atenção de Deus para a vida de Noé. Noé era um homem diferente, Noé era um homem puro, e a gente vê que isso fez toda a diferença na vida de Noé. Isso não passou desapercebido nos olhos de Deus. E o que é isso? Isso é santidade. Andar com Deus é santidade. É um relacionamento íntimo de amizade. Santidade tem o seu aspecto externo, mas tem o seu aspecto interno. Antes de ser algo externo, que as pessoas verem que a nossa vida é diferente, que o nosso caráter é íntegro, existe o aspecto interno da santidade. Mas ela sempre vai ser uma expressão do nosso caráter, uma expressão de vida. E a Bíblia diz que a expressão de vida de Noé era ser justo e ser íntegro, ser inteiro, ser uma pessoa plena, que entregava a sua vida, que a inteireza da sua vida estava em caminhar com Deus. Será que essa tem sido a expressão da nossa vida? Caminhar com o Senhor? Será que nós estamos sendo conhecidos por andar com Deus? Ou temos simplesmente participado de uma igreja, participado de uma organização religiosa? Ou o nosso caráter, a expressão da nossa vida tem dito quem nós somos? A expressão da vida de Noé era viver uma vida íntegra e justa, isto é, santidade interior, que expressava uma vida exterior de caminhar com Deus. Noé precisa nos inspirar. Outra coisa aqui que a gente percebe da vida de Noé, além do seu caráter, é a sua mensagem. É a mensagem de Noé. Moisés, o escritor de Gênesis, eu acredito que o possível escritor de Gênesis foi Moisés. Ele escreve sobre isso aqui num contexto onde os israelitas, eles estavam à porta de Canaã, para entrar em Canaã. Então o povo tinha saído do Egito de maneira milagrosa, caminhou com Deus no deserto, e aquela geração estava às portas de Canaã, observando a terra, mas eles acreditavam que eles eram bons. Os israelitas achavam que Deus os escolheu como povo porque eles eram pessoas diferenciadas, porque seu caráter era bom. Naquela época se acreditava que se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança é porque o homem era bom.
e logicamente ia fazer o bem. Então Moisés mostra que não. Olha como que a humanidade estava nos dias de Noé. Tinha se pervertido, tinha se corrompido pelo pecado. E que se eles tinham se corrompido pelo pecado, a humanidade tinha chegado àquela tamanha maldade, eles também eram passíveis disso. Que se eles não tomassem cuidado, o pecado ia tomar conta do coração deles e eles não conseguiriam cumprir o mandato de Deus, que era tomar a terra prometida e fazer da terra prometida, a terra de Canaã, uma habitação do Senhor. E se a gente for lembrar, aquela geração pereceu, mas foi isso justamente que aconteceu com a geração dos israelitas. Os filhos deles tomaram a terra de Canaã. Deus lhes falou que era para exterminar todo mundo, porque Deus ia executar juízo com os cananitas, contra os cananitas, que andavam distantes do Senhor, que andavam praticando o mal, mas eles derrotaram até certo ponto, mas escravizaram outros, deixaram outros inimigos ali ao seu redor, de maneira tranquila, de maneira sossegada, e mais para frente aqueles inimigos, aqueles vizinhos deles se transformaram em inimigos e tomaram eles como escravos, e mais do que isso, foram influenciando eles, através dos seus deuses, das suas crenças, dos seus valores, e eles se esqueceram praticamente do Senhor, a ponto de em Juízes, o autor de Juízes dizer assim: cada um fazia o que era correto aos seus próprios olhos. O que Moisés temia aconteceu. A maldade aqui da geração pré-diluviana tomou conta do coração do povo que tomou a cidade de Canaã, do povo israelita que tomou a terra de Canaã, a ponto do Senhor permitir que inimigos prevalecessem sobre eles, para eles lembrarem do Senhor, do que o Senhor queria realizar na vida deles. Então o contexto aqui que Moisés está escrevendo Gênesis é um contexto de descrédito, onde a palavra do Senhor cai em descrédito, onde eles acreditavam que a maldade não tomaria o coração deles. Por isso que Moisés escreve Gênesis nessa preocupação, mostrando: olha, tomem cuidado, o mal pode tomar conta do seu coração, o mal pode te dominar a humanidade de tal forma que o Senhor pode ser esquecido. Vocês podem não lembrar mais daquilo que o Senhor fez pelos seus pais, fez por vocês lá no Egito, libertando vocês da escravidão no Egito, e vocês podem começar a andar agora no caminho da maldade, fazendo aquilo que o seu coração manda, e isso vai te levar para a perdição. Isso vai te levar, vai trair o juízo do Senhor sobre a sua vida. Interessante, lá em Mateus, não precisa abrir sua Bíblia não, deixa que eu vou ler aqui. Mateus capítulo 24, a partir do 37, diz assim sobre aquela geração de Noé: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Olha só, Jesus está dizendo que assim como foi nos dias de Noé, assim será na sua vinda. E como que era nos dias de Noé? Ele fala: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé fechou a arca, entrou na arca. Não tem problema nenhum, né? São coisas normais, desejáveis. Comprar, vender, comer, beber, se dar em casamento, casar, são coisas legítimas. Porém aqui mostra o quê? Mostra que eles não estavam se importando com andar com Deus, com o propósito pelo qual Deus criou o homem. Eles só pensavam neles mesmos. Eles pensavam que a vida foi criada para atender às suas necessidades terrenas, suas necessidades animais.
o seu lado animal, eles viviam a partir dos seus instintos humanos, viviam apenas para atender os desejos dos seus próprios corações, comer, beber, se dar em casamento, comprar, vender. Tem muitas pessoas que vivem assim, não é verdade? Vivem para encher sua barriga de arroz e feijão, fazer um churrasco no final de semana, viajar, se relacionar com as pessoas. São coisas boas? São criações do Senhor? São coisas legítimas? Sim. Mas será que a vida é só isso? Quando a gente vive somente para atender os desejos do nosso coração, as nossas vontades, as nossas necessidades terrenas, humanas, animais, e se esquece que nós somos um ser que tem espírito, e temos espírito porque fomos criados para nos relacionar com o Senhor, a vida não tem mais sentido, porque a vida é eterna, e chegará o momento que a nossa vida aqui vai passar. E aí, como que nós vamos viver a vida eterna se não nos preocupamos com a vida eterna, se não nos relacionamos com o Senhor, se não permitimos que o Senhor fosse o nosso amigo e perdoasse os nossos pecados? Assim era nos dias de Noé, viviam apenas para si mesmos. E Noé, o que Noé ficou fazendo esse período todo que Deus anunciou que ia destruir a humanidade, até Noé conseguir construir uma arca? Porque foi um trabalhão. Eu imagino que foi um trabalhão construir essa arca. Somente Noé e seus filhos. Noé demorou pelo menos 120 anos para construir isso aí. É como Noé estava construindo uma super embarcação, um navio petroleiro, e praticamente sozinho. Deus deu um manual, porém Noé tinha que derrubar árvores, construir a madeira, preparar madeira, construir ferramentas. Ele tinha tempo, mas o tempo que ele demorasse seria o tempo mais ou menos que o Senhor iria demorar para mandar o dilúvio. Porém, foram mais de 100 anos aí. Mas será que Noé só construiu a arca nesse tempo? Não. Em 1 Pedro, capítulo 2, deixa eu ver aqui, 2 Pedro, capítulo 2, do 4 e 5, diz assim: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8 pessoas, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o juízo sobre o mundo dos ímpios. Pedro chama Noé de pregador da justiça. Quando que Noé pregou? A gente não tem isso em Gênesis, a gente não lê isso em lugar nenhum na Bíblia, mostrando as pregações de Noé, a coletânea dos sermões de Noé. Não chegou a nós, né? Mas a Bíblia fala que Noé foi o pregador da justiça. Eu tenho certeza que esses 120 anos que Noé passou construindo a arca também foram tempos que Noé passou pregando, anunciando que o Senhor viria com juízo sobre aquela humanidade, que eles deveriam se arrepender, que eles deveriam andar com o Senhor, que o juízo viria, poderia demorar, mas logo viria, e que eles morreriam se eles não se voltassem para Deus. Então Noé era pregador da verdade. Depois em 1 Pedro, se você abrir sua Bíblia, vai lá agora para 1 Pedro, capítulo 3, 18 ao 20, vai falar assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água.
que também, como uma verdadeira figura, agora nos salva o batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indignação, pela boa consciência, para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Esse texto aqui é de difícil interpretação. Não sei se vocês já tinham lido esse texto aqui na Bíblia. Ele tem várias interpretações, mas a interpretação mais simples e mais lógica, segundo o contexto, é que Cristo pregou a geração pré-diluviana, a geração dos dias de Noé, não depois que ele ressuscitou, ou não depois que ele morreu na cruz, e aí ele desceu até o inferno, como muitos afirmam, né? Foi lá e pregou aos espíritos em prisão. Não. Ele pregou aquela geração de Noé, mas através de Noé. Para aqueles espíritos que agora, na época de Pedro, eram espíritos em prisão, mas que na época de Noé eram pessoas que estavam vivendo sua vida, casando-se, dando-se em casamento, comendo, bebendo. Eram aquelas pessoas, e Cristo estava pregando para eles através de Noé. Isso mostra que Noé, mais uma vez, era o pregador da justiça. Pregou para aquela geração, mostrando que Deus desejava que eles se arrependessem. Deus desejava salvar eles, não somente Noé e a sua família, mas os corações deles estavam justos, estavam duros, estavam consumidos pelo pecado. Mas Noé tinha que pregar não somente para a salvação, mas também para a condenação. Engraçado que se a gente entender que Noé foi um grande pregador, não surtiu muito efeito a sua pregação, não é verdade? Porque somente a família de Noé o ouvia, né? A sua esposa, os seus filhos, a esposa dos seus filhos, só eles que se salvaram. E olhe lá, porque ainda tinha um filho que era complicado, né? Cã era complicado. A gente viu que depois Cã, ele vai ir contra o seu pai e vai ser um filho, praticamente um filho de Caim aqui. Mas somente a família de Noé se salvou. O que foi a pregação de Noé? Ninguém daquela geração ouvia? Não, ninguém daquela geração ouvia. Eu imagino que Noé era tido como um cara muito excêntrico, né? Para não falar um louco. Acredito que as pessoas faziam chacota de Noé. Ah, você vai lá, você vai naquela casa? Vou. Onde que fica aquela casa? Ah, fica perto da casa daquele velho louco que está construindo o barco. Ah, você conhece Noé? Conheço Noé, aquele do barco? Ah, conheço, aquele doido que fala que vai começar a chover e que todo mundo vai morrer pela chuva. Porque um barco naquela época era uma novidade. Ninguém nunca havia visto um barco. Chover naquela época era uma coisa sem precedentes. Nunca tinha chovido. A Bíblia fala que subiu um vapor da terra para umidificar as plantas. Nunca tinha chovido. Então Noé era louco para aquela geração. Onde já se viu construir um barco, chover, inundar a terra? Mas Noé pregava. Mas a pregação de Noé foi uma pregação não para salvação, mas para a perdição daquela geração. Somente 8 pessoas se salvaram, Noé e a sua família. Então, se a gente for ver, Noé não foi uma pessoa bem sucedida na sua pregação, se a gente analisar pelo ponto de vista humano. Mas se a gente olhar pelo ponto de vista de Deus, foi sim, porque ele cumpriu o que Deus tinha ordenado. Aquela geração de Noé foi uma geração indesculpável, porque eles ouviram a pregação de Deus. Cristo estava entre eles. Cristo estava entre eles. Como? Através de Noé. Como Cristo está nesta geração? Como? Através de nós, através da sua igreja. Deus fala com este mundo através dos cristãos, através da igreja, através das pessoas que Ele levanta para lembrar esse mundo de que o juízo de Deus, ele vai chegar. Ele pode tardar, mas ele não falha. Mas dia menos dia vai chegar o juízo, como chegou nos dias de Noé. Assim como a arca foi fechada, Cristo voltará. E esse mundo precisa saber disso.
E é através de nós que esse mundo vai fazer isso, vai lembrar disso, para que possa ser indesculpável também, como aquela geração nos dias de Noé. Eu e você temos uma responsabilidade muito grande, irmãos, de sermos pregador da justiça, como Noé foi. Lembrar essa geração, porque nós estamos vivendo os últimos tempos. E será que, como Noé, nós temos vivido os últimos tempos lembrando essa geração que Cristo voltará? Será que essa mensagem de que Cristo vai voltar é uma mensagem que tem sido pregada pela igreja, tem sido pregada pelos cristãos? Não é o que a gente ouve muito. A gente ouve muito sobre prosperidade, né? Sobre que Deus ama todas as pessoas e que quer o bem, que quer ver o homem feliz, mas a gente não vê a gente reafirmando que Cristo voltará, e que se nós não nos arrependermos, se não voltarmos para com Deus, se nós não amarmos o Senhor, a sua volta vai ser para a condenação daquela geração, assim como nos dias de Noé. Precisamos ter uma responsabilidade como povo do Senhor, de lembrarmos que estamos vivendo os últimos dias, que assim como nos dias de Noé, acontecerá novamente, não com a água, mas que a vinda do Senhor, ela separará os justos dos injustos, e que nós precisamos voltar para o Senhor antes, precisamos amar o Senhor antes, para que o juízo não venha sobre nós. Amém? Noé foi esse pregador da verdade. Outra coisa que nós vemos é a história da arca, pela qual Noé é mais conhecido. Eu não vou entrar aqui em detalhes falando da arca em si, né? Eu acho que é muito interessante, mas ia levar muito tempo, né? Mas tem um comentarista bíblico, um cientista brasileiro que é da Igreja Presbiteriana de Limeira, chamado Adalto Lourenço. Vocês podem entrar no YouTube, tem bastante vídeos sobre ele, que ele fala muito sobre a arca, sobre Gênesis, né? E ele fala como que era a arca de Noé, como que foi os animais entrarem na arca de Noé, e que é totalmente possível pela ciência que o relato bíblico tem acontecido literalmente, porque é muito questionável até por alguns cristãos que o relato bíblico aqui ele tem valor histórico. Muitos falam que é uma figura de linguagem, que não foi bem assim que aconteceu, que não seria possível todos os animais daquela época caberem na arca, mas é totalmente possível pela ciência. Quando se analisa que Noé pegou casais de animais, de espécies de animais, não todos os animais, não todas as espécies, mas espécies bases, que depois elas multiplicaram em outras espécies, e que essas espécies eram filhotes. Como que um elefante pode caber na arca, um casal de elefante, um casal de girafa, né? A gente se pergunta isso, né? Mas eram filhotinhos. E aí depois vai ter várias ramificações, vários tipos de girafa, vários tipos de elefante, mas ele pegou de uma matriz ali, e que depois, com a adaptação das espécies, se transformaram em outros tipos de elefante, outros tipos de girafa. Então é totalmente possível que aqueles animais coubessem na arca quando a gente fala de ciência. Então isso é científico também. Mas depois vocês pegam vídeos que possam tirar essa curiosidade da gente. Mas a arca de Noé aqui, ela é um instrumento de salvação. Do ponto de vista teológico, é um instrumento que Deus usa para salvar Noé e a sua família. Mas a arca representava o quê? Representava Cristo, porque Cristo é a nossa salvação. De certa forma que não foi a arca que salvou aquela geração, mas foi a fé e a obediência de Noé ao entrar na arca com a sua família. Hebreus capítulo 11, versículo 7, na galeria da fé, dos heróis da fé de Hebreus, Noé vai estar ali e vai falar assim de Noé: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé.
Noé agiu pela fé. Nós somos herdeiros da fé de Noé. Então Noé foi salvo pela fé e pela obediência. A arca foi apenas um instrumento da salvação. Mas o que salvou Noé e a sua família foi a sua fé no Senhor. Nós somos herdeiros dessa fé de Noé. Enquanto a fé de Noé, ela era para o futuro, olhava para a salvação futura, a nossa salvação, ela olha para o passado. A nossa fé olha para o passado, pelas coisas que já aconteceram, para a morte de Cristo, que já aconteceu. Mas Noé olhava para o futuro, olhava para a salvação de Deus que estava por vir através de Cristo. Mas foi a fé de Noé na promessa de Deus que o salvou. Assim como é a nossa fé e a nossa obediência que nos salva, irmãos. Então nós somos herdeiros também aqui desta fé de Noé, dessa fé dos patriarcas. E precisamos lembrar essa geração que nós só podemos ser salvos pela fé. Andar pela fé, andar em obediência, andar olhando para o que Cristo já fez por nós. Eu imagino que o que Noé viveu na arca também não foi nada fácil. Imagina viver naquela arca por tanto tempo, por tantos meses, até a água do dilúvio descer, baixar. A arca não era o lugar mais agradável que existia, que já existia no mundo, né? Imagina naquela arca um lugar quente, incômodo, um lugar barulhento com tantos animais, um lugar fedido com tantos animais ali, não ventilava quase. Imagina as dificuldades de relacionamento que não tinham com aquelas pessoas, da mulher de Noé com as suas noras, dos filhos de Noé com Noé. Imagina como que era conflituoso aquele relacionamento. Isso mostra que a vida de fé não é fácil, a vida de obediência não é fácil. Entrar na arca e viver na arca pelo tempo necessário não foi fácil. Assim como não é fácil caminhar pela fé nos dias de hoje. A vida cristã não é uma vida fácil, não é uma vida agradável. Viver em igreja, em comunidade, também não é fácil, não é agradável muitas vezes. A igreja não é um mar de rosas, que nem se pintam muitas vezes, muitos cristãos aí por fora. Olha, vem para a igreja, que na igreja a gente é feliz. Vem para a igreja que não existe pecado na igreja. Vem para a igreja que a igreja é um povo diferente que só vai te amar. Não vai ter fofoca, não vai ter gente falando mal de você, não vai ter pessoas olhando de maneira diferente para você. Não tem essas coisas, né, irmãos? Na igreja, né? E aí quando as pessoas vêm para a igreja e falam assim, poxa, mas me venderam gato por lebre, né? Que propaganda enganosa. A igreja não é muito diferente do mundo, as pessoas, porque o pecado também está aqui, porque também as pessoas aqui, elas são invejosas, são ciumentas, são fofoqueiras. Então, às vezes, a igreja se assemelha ao mundo, porque nós somos pecadores também. Mas, apesar da igreja ser esse povo também que é pecador, mas a igreja também é o povo que se coloca diante de Deus para ter os seus pecados perdoados, que peca, mas se ajoelha diante do Senhor e pede: Senhor, me perdoa, Senhor, me restaura, Senhor, faz a minha vida ser diferente. Aqui não é um lugar de gente perfeita, aqui é um grande hospital, só tem gente doente, mas é doente cuidando de doente, e o grande médico, que é o Senhor Jesus, está nos sarando, está nos curando, está nos tratando, para que o pecado em nós não seja tão grande, para que a gente não deixe de se relacionar, deixe de viver o amor com que Cristo nos amou. Aqui tem pecado na igreja, é verdade, mas também tem amor, porque Cristo nos ensina a amar. Aqui não tem pessoas perfeitas, mas tem pessoas que buscam o amor de Cristo, buscam ser perdoadoras, buscam ser acolhedoras, buscam ser pessoas diferentes.
Não somos o povo perfeito, assim como a Arca de Noé não era um ambiente perfeito, não era uma comunidade perfeita, eles não formavam uma comunidade perfeita, mas eles formavam o lugar mais seguro que existia na face da terra naquela época, assim como é a igreja, assim como é estar na presença do Senhor, assim como é caminhar com Deus na vida cristã. Não é uma vida de perfeição absoluta, não é uma vida de total invencibilidade do pecado, não é uma vida mil maravilhas, um mar de rosas, mas é o melhor lugar para estar, assim como a arca, porque se não fosse a arca, era só morte, era só o dilúvio, era só a perdição. A arca era o melhor lugar para estar naquela época. A caminhar com Cristo, caminhar em comunidade, caminhar pela fé junto com a igreja do Senhor, formando a igreja do Senhor, é o melhor lugar para estar perante esse mundo que se perde lá fora, irmãos. Então você pode falar assim: poxa, mas viver na igreja é tão difícil, viver em comunidade é tão difícil. É verdade. Ninguém disse que seria fácil. O Senhor não disse que seria fácil, irmãos. Sinto te informar, você está no lugar certo, mas Ele falou que não seria fácil. Mas é o melhor lugar para estar, porque no mundo só é perdição. O amor lá não triunfa, mas o amor aqui muitas vezes triunfa, quando a gente se arrepende, quando a gente reconhece o nosso pecado, quando a gente reconhece a maldade do nosso coração, o amor prevalece, porque o Espírito Santo foi derramado na sua igreja. E se o Espírito Santo está sobre nós, irmãos, apesar do pecado existir, nós somos restaurados, o pecado é transformado, o pecado é perdoado, nós somos transformados em pessoas diferentes, e Deus, como um grande hospital, vai nos curando, vai nos sarando, e vai fazendo da gente pessoas melhores, mais parecidas com Ele. Esse é o propósito do Senhor para a gente. Então, existe salvação, é necessário fé e obediência, para que a gente não desista da caminhada cristã, não desista de ser igreja. Eu sei que muitas vezes as pessoas abandonam a igreja institucionalmente falando, a igreja como instituição, a igreja como entidade humana. Mas se nós fomos chamados para andar pela fé, nós não devemos abandonar a comunidade espiritual. Por mais que as pessoas muitas vezes se entristeçam e falam: poxa, não quero caminhar mais com essa comunidade. Temos que respeitar, porque muitas vezes as igrejas se tornam instituições abusivas, instituições pesadas, em que julgam as pessoas, onde o pecado ali prevalece, infelizmente. Fomos chamados para ser uma comunidade terapêutica, mas muitas igrejas aí por fora, infelizmente, não são essa comunidade terapêutica, são uma comunidade de perversos, de pessoas que mordem umas às outras, que asfixiam umas às outras, onde o pecado prevalece. Infelizmente, para sobreviverem como seres, como servos de Deus, algumas pessoas têm que sair dessas igrejas, e não estão erradas, e às vezes elas se magoam, se machucam tanto, que elas deixam de caminhar em comunidade, passam a viver um cristianismo solitário. Hoje eles são chamados de os desigrejados, não é verdade? Se desiludiram com o projeto igreja. Mas a igreja, ela não é só essa entidade humana, que tem CNPJ, que tem regras, que tem estatuto, regimento. Não, a igreja é um ente espiritual instituída pelo próprio Senhor Jesus. E essa comunidade é espiritual, essa comunidade é terapêutica. Se nós não tivermos aqui estatuto, regimento, se nós não tivermos mais templo aqui, a comunidade, a igreja de Monte Santo vai continuar existindo? Vai, porque antes de sermos uma igreja instituída humanamente, nós somos uma comunidade da fé. Nós vamos continuar nos reunindo como comunidade, vamos continuar adorando, aprendendo do Senhor e caminhando, e a gente espera que as pessoas façam o mesmo, porque quando a gente desiste de caminhar como igreja, como comunidade, desiste da fé,
nós estamos perdendo com isso. Nós estamos indo por um caminho de perdição. Estamos sozinhos a ponto do pecado, da maldade humana te asfixiar e você não ter mais como forças para lutar. Fique na arca. Eu quero dizer para você essa manhã, fique na arca. Eu quero dizer para você aqui que ouve essa mensagem pelas redes sociais, fique na arca, não saia da arca, permaneça na igreja. Por mais que você fale assim, eu pertenço a uma comunidade abusiva, de perversos, busque uma comunidade que pregue a palavra do Senhor, que viva o amor de Cristo, pelo menos que procure ter o Senhor como prioridade. Se a sua igreja não vive assim, busque uma que viva. Mas vamos viver em comunidade, porque não há salvação fora da arca. A arca é um instrumento, sim, é um símbolo de Cristo, mas estar na arca é estar com Cristo. E não estar na arca é não estar com Cristo. Então esteja vivendo em comunidade, não deixe a comunidade de lado. Para terminar, queridos, eu gostaria de citar 3 lições que eu aprendi aqui com Noé. A primeira, 4 lições. Primeira, uma vida de retidão sempre fará a diferença. Uma vida de retidão sempre fará a diferença. Noé viveu uma vida de integridade, de justiça, caminhou com Deus. Isso fez a diferença na sua geração perversa. Isso fez o Senhor olhar para Noé e usar Noé para salvar ele, a sua família e a humanidade como um todo. Nós somos filhos de Noé. Então, você pode dizer assim, será que viver em integridade vale a pena nesse mundo tão perverso? Ninguém mais é íntegro, ninguém mais é honesto, ninguém mais é justo. Vale a pena sermos justos, honestos, íntegros, mesmo diante de uma geração perversa. Porque vale mais agradar a Deus do que agradar aos homens. Segunda lição, a maldade pode durar, mas não prevalecerá. A maldade naquela época durou muitos anos, mas um dia ela teve o seu fim. Um dia o dilúvio veio, um dia Noé trancou a arca. Assim também será. O Senhor vai voltar. Temos que lembrar que o mal nesse mundo não prevalecerá, terá seu fim. O Senhor voltará, o Senhor estabelecerá o seu reino milenar. O Senhor triunfará sobre o mal, mas só prevalecerão aqueles que estiverem esperando, aguardando, ansiosos e desejosos da vinda do Senhor, com fidelidade. Terceira lição, assim como Noé alertou sobre o dilúvio, temos que alertar sobre a volta de Cristo. Fomos chamados para sermos os pregadores da justiça do nosso tempo. Noé passou anos, mais de 100 anos, falando, vai vir o dilúvio, um dia veio. A igreja precisa alertar, Cristo está voltando, estamos vivendo os últimos tempos, precisamos lembrar a humanidade disso. A doença terá o seu fim, o pecado terá o seu fim, a vida de rebeldia contra Deus terá o seu fim, e só prevalecerão aqueles que estiverem do lado do Senhor. E última lição, fé e obediência sempre serão pré-requisitos para a salvação. Não tem como entrar na arca, não tem como ser salvo sem fé e obediência. Precisamos viver uma vida de fé e obediência na presença do Senhor. Não basta sermos cristãos de igreja, de vir à igreja somente. Temos que obedecer ao Senhor, temos que ter fé no Senhor, temos que caminhar com o Senhor, para que assim o dia do Senhor não nos pegue de surpresa, para que assim, quando o Senhor voltar, nós vamos ser arrebatados com o Senhor nas nuvens do céu, como diz Paulo em Tessalonicenses, e vamos estar para sempre com o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Obrigado pela Tua palavra, nos lembrar de que estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo, Senhor, os últimos tempos, tempos difíceis, tempo onde a maldade humana tem prevalecido, tem se multiplicado,
tempos de injustiça social, de crise econômica, de violência econômica, onde muitos têm passado fome, têm sofrido com a pandemia e com os efeitos da pandemia. Muitos têm perdido seus entes queridos, têm morrido, têm tido dificuldades financeiras, dificuldades nas suas famílias, os lares estão se desfazendo, mas temos que nos lembrar de que temos que manter a nossa integridade, porque o Senhor nos chamou, assim como chamou Noé, para viver uma vida íntegra, para andar com o Senhor, e que isso fez diferença na sua geração. Temos que nos lembrar de que o Senhor voltará, e o Senhor quer nos encontrar esperando pelo Senhor, aguardando o Senhor ansiosamente, porque amamos a tua vinda, Senhor. Aleluia. Senhor, nos lembra que estamos vivendo os últimos tempos e que precisamos viver a fé e a obediência. Querido Deus, eu sei que muitas vezes a nossa vida não tem sido como deveria ser diante de Ti. Estamos deixando o Senhor de lado muitas vezes, estamos deixando o pecado entrar no nosso coração, temos desanimado muitas vezes na caminhada cristã, mas tem misericórdia de nós. Precisamos do Teu amor que nos restaura, precisamos do Teu amor que nos renova as nossas forças como filhos do Senhor, renova as nossas forças como igreja do Senhor. E quando percebemos que o tempo do Senhor tem chegado, temos que lembrar que o Senhor virá e quer nos encontrar vivendo uma vida de santidade. Deus bendito, nos ajuda a amar a Tua vinda, a pregar a Tua justiça, e viver a Tua justiça, porque para isso nós fomos eleitos, fomos separados pelo Senhor. Deus amado, nós temos uma grande responsabilidade como povo que vive os últimos tempos. Nos ajuda a cumprir a nossa missão como igreja, a viver como igreja, a viver como essa comunidade que é pecadora, mas que tem seus pecados perdoados, tem sua vida sendo santificada por Ti, e é uma arca diante do dilúvio que acontece no mundo, porque aqui existe o amor de Cristo, aqui existe o consolo, aqui existe o arrependimento, aqui existe a cura que vem do Senhor. Aleluia, Senhor. Te agradecemos por esse culto, por essa semana, e te pedimos por essa semana que está por vir. Guia a nossa vida, conduza a nossa vida, que o Senhor tenha o primeiro lugar nas nossas vidas. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com toda a sua igreja. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe.